Detetives online tendem a ter uma má reputação, especialmente aqueles que vão em busca das respostas para um crime não resolvido, e isso não é totalmente injustificado. As redes sociais podem ajudar a resolver casos complicados, mas também podem atrapalhá-los, inundando a polícia com dicas inúteis ou causando dificuldades para uma parte completamente não relacionada. Ainda assim, houve várias instâncias em que pessoas comuns com interesse em crime conseguiram fornecer respostas para um mistério há muito não resolvido. Junte-se a nós no episódio de hoje, enquanto examinamos 3 exemplos de casos de pessoas desaparecidas resolvidos por detetives online. Jason Callahan. Na tarde de 26 de junho de 1995, 2 homens foram encontrados mortos em sua van Volkswagen após colidirem com um conjunto de árvores na Rota 58 Oeste dos Estados Unidos da América, em Emporia, Virgínia. Nenhuma das partes presentes dentro do veículo estava usando cinto de segurança, e foi posteriormente determinado que isso contribuiu para suas mortes. O motorista da van foi identificado como Michael Hager, mas o passageiro não pôde ser identificado. Com ele, estavam 2 ingressos do Grateful Dead, um para 24 de junho e outro para 25 de junho, várias moedas de $0,25 e um isqueiro amarelo da Bic. Perto da cena, ou possivelmente no bolso de John Doe, dependendo da fonte, uma carta também foi recuperada. No início, parecia uma pista promissora. Dizia: Jason, desculpe, tivemos que ir. Nos vemos por aí, me ligue, seguido de um número de telefone. E foi assinado por Carolyn T. e Carolyn O. A carta também tinha um desenho caricato de uma pessoa, especulado ser Jerry Garcia, o vocalista principal do Grateful Dead. Infelizmente, embora os investigadores tenham analisado o número de telefone, ele não tinha um código de área e, no final, não levou à descoberta de novas evidências. As Carolines nunca foram identificadas ou contatadas. Os ingressos para o show do Grateful Dead, por outro lado, foram rastreados pouco tempo depois, até um revendedor, mas ele não conseguiu se lembrar de nenhum detalhe da pessoa para quem os vendeu. John Doe permaneceu não identificado por 2 décadas, e nesse meio tempo, ele foi referido como Jason Doe, ou Grateful Doe. Estimava-se que ele tinha entre 15 e 21 anos, com olhos castanhos e cabelos longos e cacheados, que eram castanhos ou loiros escuros, mas que haviam sido tingidos de um tom avermelhado. Ele tinha várias tatuagens amadoras, incluindo uma estrela no braço esquerdo superior. Sua orelha esquerda estava furada e havia uma cicatriz na nuca. Seus dentes eram bem cuidados, sem trabalhos odontológicos distinguíveis. No momento de sua morte, ele estava vestindo uma camiseta vermelha, tie-dye da Grateful Dead, jeans da marca Levi, meias brancas e tênis pretos da marca Fila. Ao identificar o motorista da van, Michael Hager, as autoridades começaram a suspeitar que Grateful Doe era um caroneiro que havia sido pego entre Fairfax e Gloucester, Virgínia. Os testes mostraram que nenhum dos homens tinha drogas ou álcool no sistema, o que deu origem à teoria de que Michael havia adormecido ao volante. A família de Michael foi contatada após o acidente, mas não reconheceu o passageiro. Para tentar identificar Grateful Doe, suas digitais foram coletadas e verificadas em bancos de dados nacionais, sem resultados. Como Grateful Doe sofreu lacerações no rosto, uma fotografia pós-morte não foi divulgada publicamente. Várias reconstruções faciais foram feitas ao longo dos anos. No entanto, a mais notável foi a que foi publicada
pelo Centro Nacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas em 2012. Após a divulgação desta imagem, mais de 220 pessoas desaparecidas foram descartadas como Grateful Doe. Por anos, houve muita especulação sobre a identidade de Jason Doe. Usuários no fórum WebSleuths mergulharam fundo no caso, cruzando sua imagem com a de dezenas de casos de pessoas desaparecidas. Redditors também entraram em ação, e em dezembro de 2014, uma mulher, usando o nome de usuário @greymetal, postou um collage do Grateful Doe, incluindo sua reconstrução de 2012, a carta escrita pelas Carolines, a camiseta que ele estava usando e outras informações, pedindo que os Redditors a ajudassem a identificá-lo. A imagem foi amplamente divulgada e mais de 500 mil de pessoas conseguiram vê-la, levando eventualmente 2 pessoas a se apresentarem, acreditando que reconheceram o Grateful Doe e enviando uma fotografia real dele. Essas pessoas eram colegas de quarto de curto prazo e não conseguiram se lembrar de nada além de seu primeiro nome, e que ele poderia ser de Myrtle Beach, Carolina do Sul. Redditors, incluindo Grey Metal, junto com outros, começaram a empurrar o caso para o centro das atenções mainstream, enviando as informações para estações de televisão e jornais, na esperança de que grandes empresas de mídia conseguissem atrair mais olhares para a história. Enquanto isso, Margareta Evans, de 63 anos, se deparou com as imagens, online ou no noticiário local. Os detalhes variam conforme a fonte. De qualquer forma, ela reconheceu o menino nas imagens na hora e foi denunciar o desaparecimento do filho. Ela, subsequentemente, submeteu seu DNA para testes e esperou. Levaria quase 1 ano para os resultados voltarem, e em dezembro de 2015 foi anunciado publicamente que Grateful Doe havia sido identificado como Jason Patrick Callahan, de 19 anos. Jason foi ouvido pela última vez em junho de 1995, logo após deixar a casa para seguir o Grateful Dead. Embora Margareta quisesse denunciar o desaparecimento de seu filho mais cedo, ela afirmou que não sabia onde denunciá-lo, dado seu estilo de vida nômade. Quando a família não teve notícias dele por vários anos, eles especularam que ele teria começado a nova e ido viver por conta própria em outro lugar. Sua meia-irmã, Shannon, disse à mídia que estava desolada com a notícia, afirmando: "Estou feliz que foi resolvido, mas também estou incrivelmente triste, porque eu queria muito me reconectar com ele." Shannon havia sido outro membro da família a fornecer uma amostra de DNA para que as autoridades pudessem provar conclusivamente que Jason Callahan era o Grateful Doe. Após a identificação de seu filho, Margareta se juntou ao movimento de detetives online. Ela regularmente posta imagens de crianças desaparecidas e animais maltratados em seu Facebook e pede que seus amigos e familiares compartilhem as imagens para encontrar algum tipo de justiça. Linda Pagano. De acordo com os relatos, Linda Pagano, de 17 anos, era tímida, inteligente e esforçada. Ela era garçonete em um restaurante fast food local, tinha um grande interesse em música rock e cresceu em Akron, Ohio, onde ainda morava em 1974. A mais nova de 3 irmãos, ela compartilhava um apartamento com seu irmão mais velho, irmã e padrasto na época de seu desaparecimento. Aqueles que conheciam Linda achavam difícil conciliar que ela abandonaria sua vida e fugiria de casa, mas por anos, essa foi a história que seu padrasto e investigadores contaram. Linda foi vista pela última vez pelos irmãos em 31 de agosto de 1974. Naquela noite, ela assistiu a um concerto com seu namorado, Steve Wilson, em Cleveland, e nas primeiras horas de 1º de setembro, o casal retornou a Akron, onde Linda deixou Steve e depois foi para casa. Notavelmente, seu padrasto Byron foi a única pessoa a ver a jovem de 17 anos ao retornar. Ele afirmaria mais tarde
que o casal discutiu sobre as horas tardias em que ela entrava e saía de casa, e a discussão escalou a tal ponto que Byron expulsou Linda de casa. Ela deixou o apartamento e não voltou, nunca mais foi vista. Apesar da família saber do mau humor de Byron, eles não acreditavam que algo estava errado, pois ele e Linda não pareciam estar brigados antes de seu desaparecimento. Ela não foi imediatamente reportada como desaparecida, porque seus entes queridos assumiram que ela estava com amigos, mas ao ligar para todos e descobrir que ninguém tinha visto a jovem de 17 anos, ela foi reportada como desaparecida em 2 de setembro. Infelizmente, o desaparecimento de Linda foi amplamente ignorado pela polícia, que acreditava que ela era uma adolescente fugitiva que tinha saído de casa após uma disputa familiar e que voltaria quando ficasse sem dinheiro ou abrigo. Notavelmente, o carro de Linda ainda estava no apartamento. Como resultado da falta de interesse da polícia no caso, seu desaparecimento foi amplamente ignorado pela mídia e, por anos, seu desaparecimento permaneceu um mistério. Menos de 6 meses depois, em 5 de fevereiro de 1975, restos esqueléticos parciais foram descobertos às margens do rio Rock, em Strongsville, Ohio. Hoje, a área faz parte da reserva Millstream Run. O corpo estava sem a mandíbula, com poucas evidências físicas que os investigadores poderiam recuperar. A polícia só tinha os sinais vitais do corpo para seguir. Foi determinado que os restos eram de uma mulher branca de cerca de 20 anos e a causa da morte foi um tiro na cabeça. Acreditava-se inicialmente que o corpo pertencia a Patricia Hearst, uma atriz e membro da rica e influente família Hearst. Em 1974, ela foi sequestrada pela Symbionese Liberation Army e no momento em que os restos foram encontrados, não estava claro se ela estava viva ou morta. Eventualmente, a polícia descartou Patricia da investigação, pois ela foi encontrada viva 18 meses após seu desaparecimento. O irmão de Linda, Michael, viu uma reportagem sobre a recuperação dos restos mortais em Strongsville. Ele ligou para a polícia de Strongsville para relatar o desaparecimento da irmã, mas sua teoria foi descartada de imediato. As autoridades alegaram que o corpo era muito alto e muito velho para ser Linda, e a Jane Doe, de Strongsville, foi posteriormente enterrada em uma sepultura sem identificação nos Jardins Memorial Highland Hills, Ohio. O que aconteceu com Linda ficou desconhecido por décadas. Sua família ansiava por respostas, presa em um limbo infernal onde desejavam encontrar algum sentido de encerramento, mas não conseguiam. O caso da jovem de 17 anos só veria movimento novamente em 2016, quando Christina Skates, estudante da Universidade Estadual de Cleveland, tropeçou nele acidentalmente enquanto fazia sua pesquisa genealógica. Ao vasculhar os registros do cemitério, Christina descobriu restos esqueléticos não identificados nos jardins memoriais. Ela solicitou acesso aos arquivos da polícia e registros de autópsia, entristecida que uma jovem havia morrido e seu caso esquecido. Após fazer mais pesquisas, Christina expôs tudo o que sabia em uma postagem no Reddit, onde o famoso artista forense Carl Koppelman tomou conhecimento do caso e fez uma reconstrução da vítima usando imagens de seu crânio. Apesar dos esforços, a reconstrução passou despercebida pelo público fora da comunidade de detetives, tendo dificuldade em ganhar tração popular. Carl Koppelman é um artista forense, voluntário altamente respeitado, que trabalha como contador durante o dia e nunca foi profissionalmente treinado em arte. Pouco depois da Jane Doe, de Strongsville, chamar sua atenção, ele foi procurado pela polícia, que desejava perguntar-lhe sobre trabalhar com eles em outro caso, e Carl decidiu perguntar sobre a mulher não identificada, enterrada em um cemitério em Highland Hills. Por volta dessa mesma época, Christina enviou uma consulta à polícia sobre os restos mortais. Ela perguntou especificamente por que eles não apareciam na lista de restos mortais não identificados do condado de Cuyahoga, o
o que foi um erro crucial da polícia. Como ela não constava nos bancos de dados, sua existência era desconhecida, impossibilitando seu descarte ou associação a casos de desaparecidos. Nos meses seguintes, Carl recebeu novas imagens do crânio de Jane Doe e trabalhou em outra reconstrução, enquanto as autoridades descobriram que um erro de ortografia impediu que os restos mortais fossem adicionados aos bancos de dados online. Este erro foi posteriormente corrigido e o corpo foi enviado para o banco de dados do NAMUS, entre outros. Depois disso, o caso avançou rapidamente, pois investigadores online sugeriram que os restos mortais eram de Linda, 17 anos, desaparecida, de Akron, Ohio, desde 1º de setembro de 1974. Logo após, a polícia de Akron contatou as autoridades do condado de Cuyahoga e os registros dentários iniciais pareciam promissores. Uma exumação completa foi realizada em outubro de 2017 para que o DNA pudesse ser extraído dos restos mortais, enquanto amostras de DNA foram coletadas dos irmãos de Linda, Michael e Cheryl para comparação. Em 29 de junho de 2018, foi confirmado que o corpo descoberto em Strongsville, Ohio, em fevereiro de 1975, era de fato de Linda Pagano. Os restos mortais foram devolvidos à família para um sepultamento adequado, e Michael, supostamente, se encontrou com Christina Skates para agradecê-la pelo seu árduo trabalho em trazer o caso de volta à atenção dos investigadores. Ele disse mais tarde à mídia: "Eu pensei que era um sonho, eu pensei que esse dia nunca chegaria. Imaginei que morreria vagando. Embora Linda tenha sido encontrada, sua morte permanece sem solução." Alguns familiares suspeitam que seu padrasto, Byron, possa ter envolvimento no seu desaparecimento. A polícia o considera uma pessoa de interesse, mas ele morreu em 1990 e não pode ser interrogado. Notavelmente, Michael afirmou que os dois eram próximos e ele não acredita que a discussão deles naquela noite foi algo mais do que uma disputa entre pai e filho. Os investigadores também querem localizar e conversar com Steve Wilson, namorado de Linda na época. Embora ele não seja um suspeito, ele foi uma das últimas pessoas a ver a jovem de 17 anos viva e por isso é considerado uma testemunha-chave. O sargento Jeff Smith, da polícia de Akron, investigou o caso de Linda e afirmou que havia poucas pistas no momento do seu desaparecimento e ainda menos agora que Byron morreu. Ele crê que, se o caso ocorresse hoje, seria solucionado rapidamente devido à tecnologia moderna e avanços forenses. Ele disse aos repórteres: "Saberemos em nossos corações quem fez isso, mas nunca poderemos provar." Qualquer pessoa com informações sobre o caso de Linda ou o paradeiro de seu namorado em 1974, Steve Wilson, pode entrar em contato com o Departamento de Polícia do Cleveland Metro Parks no número 44033-15530. Jacob Wetterling. Domingo, 22 de outubro de 1989, foi um dia sombrio para a família Wetterling, que morava em St. Joseph, Minnesota. Seu filho de 11 anos, Jacob, saiu de casa naquela noite por volta das 9 horas para visitar a loja de conveniência local em sua bicicleta, com seu irmão de 10 anos, Trevor, e seu amigo, Aaron Larson, de 11 anos. Depois de visitar a loja, onde alugaram uma cópia em vídeo do filme de comédia de paródia The Naked Gun, o trio se preparou para voltar para casa, mas ficaram surpresos quando um homem, obscurecendo seu rosto com uma touca, saiu de uma entrada de carro próxima carregando uma arma. O agressor ordenou que os meninos jogassem suas bicicletas em uma vala e deitassem de bruços no chão. Em seguida, ele exigiu que eles lhe dissessem suas idades. Depois, instruiu Trevor a correr para a floresta próxima, assegurando-lhe que, se olhasse para trás, seria baleado e morto. Uma vez que Trevor estava longe da cena, o homem exigiu ver os rostos de Aaron e Jacob. Ele então instruiu Aaron a correr
ameaçando-o da mesma maneira que havia ameaçado Trevor. Jacob desapareceu. Quando os meninos chegaram em casa para alertar a família e a polícia chegou ao local do crime, não havia sinal do menino de 11 anos ou do homem não identificado. Embora o sequestro de Jacob tenha feito manchetes em todo o país e 2 testemunhas tenham visto o perpetrador, embora com o rosto um tanto obscurecido, o progresso no caso foi lento e 20 anos depois havia chegado a um impasse. Embora os investigadores tenham vasculhado centenas de dicas e pistas e falado com dezenas de testemunhas e possíveis suspeitos, nunca houve nada sólido que os levasse ao paradeiro de Jacob e ao homem que o havia levado da rua naquela noite, deixando investigadores e entes queridos perplexos e frustrados. Nesse momento, Patty, mãe de Jacob, já estava envolvida com o ativismo há bastante tempo. Ela defendeu e fez petições incansavelmente pelos pais de outras crianças desaparecidas, na esperança de que menos pessoas sofressem a mesma dor que ela, desde aquela noite horrível, em 1989. Em 1990, Jerry e Patty Wetterling formaram a Fundação Jacob Wetterling, um grupo de defesa da segurança das crianças, e em 1994, eles ajudaram a aprovar o ato Jacob Wetterling, que criou um registro nacional de agressores sexuais. Enquanto isso, Joy Baker, ex-proprietária de uma agência de publicidade que administrava um blog, havia se interessado muito pelo caso de Jacob. Joy era mãe de 2 meninos, e a dor de Patty ressoava nela em um nível profundo. Ela morava a apenas 45 minutos dos Wetterlings e, à medida que se aprofundava no caso, descobriu que outro menino havia sido levado das ruas e abusado sexualmente por um homem na cidade vizinha de Cold Spring apenas 10 meses antes de Jacob desaparecer. Ela localizou o menino, Jared Shirell. Ele agora era um adulto totalmente crescido, um encanador de 37 anos, e admitiu ter sonhado por anos em encontrar seu abusador e levá-lo à justiça. Ele contou a Joy que seu sequestro ocorreu em 13 de janeiro de 1989 e que o homem que o feriu tinha brandido uma arma em sua direção e, mais tarde, ao libertá-lo, disse-lhe para correr e não olhar para trás, ou seria baleado. O local do incidente ficava a cerca de 10 milhas de onde Jacob seria posteriormente confrontado por seu agressor. Para Joy, isso não foi uma coincidência. Não poderia ser. Ela decidiu pesquisar nos arquivos de microfilme do jornal local em Painesville, Minnesota, e eventualmente descobriu ainda mais incidentes de crianças pequenas no final dos anos 1980, sendo abordadas por um homem mascarado, não identificado, empunhando uma arma. Patty Wetterling lembrou de ler o blog pela primeira vez e não saber o que fazer com ele, mas ela afirmou: logo percebi que ela estava fazendo perguntas que ninguém havia feito. Joy acreditava firmemente que os investigadores não a ouviriam quando ela apresentasse o que havia descoberto. Então ela pediu a Jared para vir à frente com o que ele sabia primeiro. Em 2015, as roupas de Jared, que ele usava na noite em que foi atacado, foram retestadas e o DNA levou os investigadores a um homem chamado Danny James Heinrich. Notavelmente, ele havia sido interrogado pelo FBI em 1989 em conexão com o caso de Jacob, e até mesmo uma amostra de DNA havia sido coletada, mas nunca foi acusado e acabou liberado. Ainda mais interessante, um homem que namorou sua mãe quando ele era criança, Dwayne Hart, que também era um criminoso sexual condenado, afirmou que havia dito à polícia, já em 1991, que suspeitava que Heinrich estava envolvido no desaparecimento de Jacob, alegando que Heinrich havia perguntado a ele como se livrar de um corpo. Ele também afirmou ter visto itens suspeitos na casa de Heinrich. Essa informação nunca foi devidamente investigada. O DNA das roupas de Jared era uma correspondência positiva e, embora Heinrich não pudesse ser acusado nesse caso, devido ao prazo de prescrição ter expirado,
a polícia decidiu usar a evidência para emitir um mandado de busca para procurar provas incriminatórias em sua casa, onde descobriram material de abuso sexual infantil. Ele foi preso em 28 de outubro de 2015. Posteriormente, Heinrich confessou aos investigadores e os levou aos restos mortais de Jacob em 1º de setembro de 2016. Ele foi enterrado a cerca de 30 milhas de casa e sua identidade confirmada por registros dentários. Como parte de seu acordo de confissão, Heinrich também se declararia culpado de uma das 25 acusações federais de pornografia infantil contra ele e testemunharia os detalhes da morte de Jacob. Ele disse ao juiz que havia algemado Jacob e o levado para uma pedreira perto de Paynesville, onde o molestou, matou e enterrou seu corpo. Naquela noite, ele escapou da polícia, usando um scanner policial. Um ano depois, voltou ao local do enterro e moveu o corpo, pois a jaqueta de Jacob estava exposta. Heinrich também admitiu, durante sua audiência no tribunal, que havia abusado de Jared em janeiro de 1989. Como parte do acordo, Heinrich não foi acusado pelo assassinato de Jacob. Ele recebeu 20 anos de prisão pela acusação de material de abuso infantil, e outras estipulações como parte do acordo podem impedir que ele seja libertado da prisão. O juiz John Thunheim, que supervisionou o caso, afirmou que Heinrich quase certamente nunca será libertado, observando: este crime é tão hediondo, tão brutal e terrível, é improvável que a sociedade jamais o deixe livre. E aí estão os fatos. Deixe seu comentário abaixo com suas opiniões e reações. Curta o vídeo e inscreva-se para apoiar o canal. Obrigado por assistir. Fique alerta, fique seguro e nos vemos na próxima vez.